Legal. Pessoal, vamos começar aí os trabalhos de hoje, né? É o seguinte, essa reunião, né? Esse nosso encontro, eu marquei pra gente conhecer, trocar algumas ideias aí do que foi passado durante o curso, tá? Então, é, a nossa disciplina, né? É a introdução a Java, como vocês já viram aí na plataforma. E então assim, antes da gente começar, tá? Eu vou me apresentar um pouquinho, né? Aquele que vocês estão vendo aí a minha tela, né, pessoal? Então, estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aí se Lucas, você tá vendo assim? Ah, legal, Lucas, valeu. O Lucas comigo e o não só, acho que o outro rapaz ele voltou, o Alexandre voltou. Tá? Então vamos lá. Então é o seguinte, primeiramente, né, pessoal, eu vamos partir aí para minha apresentação, né? Eu sou o professor Robson e eu deixei lá na plataforma uma apresentaçãozinha sobre a minha formação, né? Sobre o que eu faço e assim, eu trabalho com educação desde 99, né? Então tenho a minha área aí da área de informática, tá? Mas também gosto muito da área de pedagogia, a parte de humanas e eu preservo muito aí pela educação, né? Então, pessoal, a minha formação, eu sou especialista em informática da educação e é a minha formação principal e sou licenciado em tecnologia e gestão da informação. Tem alguns outros cursos correlatos de inclusão, né? De educação inclusiva. E comecei a lecionar em 99 no Centro Paula Souza, né? Uma escola aqui do estado de São Paulo, escolas técnicas. E desde 2007 eu estou no Instituto Federal de São Paulo, tá? Lá eu não sou professor, lá eu sou técnico em tecnologia e sou professor aí do Centro Paula Souza até hoje, como dois cargos, e trabalho no ensino à distância desde 2012. Tá? Já atuei em todos os papéis aí como administrador da plataforma, professor autor, né? Então, já desde desde 2012 a gente aí está acostumado com esse ensino à distância. É lógico que todo ano vai mudando, né? O público vai mudando e agora a primeira vez que eu estou atuando no Instituto Federal Goiano, né? Do campus Iporá. E inclusive nós estamos muito longe, né? Vocês aí tá pro lado de lá do país, eu tô pro lado de cá, né? E eu moro em São José do Rio Pardo, interiorzinho de São Paulo, né? Então a gente tá bem longe aí de vocês, né? Da cidade de vocês aí. Mas é legal essa interação do ensino à distância, né? Então assim, esse é um pouquinho do meu perfil, né? Eu sou muito ativo, né? E tá meio corrido o curso aí porque é, a seleção foi um pouquinho em cima de última hora e tal, mas eu estou preparando aí material para vocês, né? Em cima do conteúdo que eu vou abordando. Uma coisa muito importante, conteúdo, eu vi lá algumas respostas no fórum, a maioria de vocês não tem conhecimento em Java, né? E, então assim, e é uma introdução a Java, né? É um curso de 2 semanas, 30 horas, e Java ele é muito extenso, né? Não dá pra gente, o objetivo não é ver tudo, né? O PPC, o plano de curso, é uma introdução a Java. Então eu estou tentando fazer uma interatividade diferente, né? Mesclar aí a tela do Swing, que é uma tela gráfica, e junto com a introdução dele, né? Os comandos básicos necessários para vocês começarem a trabalhar. E quando a gente fala em mídias digitais, né, a gente pensa lá no Android, a gente pensa na TV, a gente pensa no site da internet. Então assim, se eu não souber a introdução do Java, esses comandos iniciais, eu não consigo fazer nenhum deles, né? Então por isso que tem essa disciplina de introdução a Java. E
Muitos, vai falar de Android, né? Não dá tempo. A introdução do Java não tem como a gente passar o Android, mas é o seguinte, o grande segredo da área de programação é a gente pegar o fio da meada, né? E o cara de informática, se ele for esforçado, né? Ele acaba sendo um autodidata. Muitas coisas a gente vai aprendendo, fuçando, pesquisando, lendo, assistindo pelo YouTube, na internet, né? E hoje, assim, quando a gente pega um fio da meada, vai embora, né? Então, assim, essa é a de um curso FIC, né? Curso de pequena duração, é que vocês tomem gosto e vocês prossigam, tá? Então, assim, obrigado aí pela presença de quem pôde estar aqui hoje, né? E vai ser gravado, então esse ensino à distância a gente já está acostumado e tem um público que participa mais ativo, outro que só participa de final de semana, mas é assim, é bastante conteúdo, eu dividi por módulos, e se nós deixarmos para a última hora só para fazer atividade, para tirar nota e tal, a minha preocupação não é nota não, a minha preocupação é que vocês aprendam, né? O conteúdo vai estar disponível, né? Então fica até o final do curso de vocês. E então é assim, os nossos encontros, né, eles não vão ser, não tem muita coisa pra gente abordar, porque eu resolvi gravar as videoaulas, né? A maioria das aulas que vocês vão ver na plataforma estou gravando, tá sem edição, bem simples, porque é bastante na correria, tá na simplicidade mesmo, mas que seja eficiente. E então, assim, tudo que vocês precisarem rever, né, vocês vão acabar entrando lá, mas legal, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu primeiro, alguém que gostaria de falar alguma coisa aí, o Lucas, que mais eu perdi o nome aqui, o Alexandre, né? E assim, antes da gente começar, eu não vi a frequência de vocês na plataforma, então assim, eu queria saber se vocês viram a plataforma, se está legal a estrutura dela, porque assim, eu até recebi um questionamento aí de um dos alunos, né, que mandou uma mensagem de boa, tranquilo, que achou meio confuso e tal, aí eu até pedi para o pessoal, o que está confuso, né, qual a dificuldade, mas eu não tive retorno, senão a gente muda também, né, então é vocês que fazem o curso. Então esse feedback ele é legal, tá? Eu me preocupo muito com o feedback de vocês. Então assim, se Lucas quer falar alguma coisa, Alexandre? Olá, professor, novamente, boa noite. Assim, eu achei um pouco diferente a plataforma das outras, sabe? O modo de organização dela ela é bem diferente mesmo. Eu acho que foi isso que chamou a atenção. Mas até aqui tá ok. Eu acho que o básico, né? Tá tudo lá, é só fuçar e você encontra, mas realmente algumas funções, algumas ferramentas a gente acaba se perdendo por conta da organização. Não que seja desorganizado, só que é um modo diferente de ser organizado, entende? Mas até aí, ok. Tá, legal. Ô Lucas, deixa eu te perguntar. Eu não tenho acesso a do outro professor, como que eles montam a plataforma, né? Eu escolhi a apresentação dela em formato de módulos, em formato de, como a gente pode falar, de aqueles quadradinhos que vocês clicam e ele abre uma janela, né? Então assim, eu não, se vocês quiserem que eu mudo, que ela fica tudo um embaixo do outro, eu posso mudar. É só alterar a configuração lá, né? Então, aqui, deixa eu até abrir ela, eu tô com ela aberta aqui. E deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, né, eu escolhi, né, para essa tabulação, né, que vocês clicam e ele aparece essa janela com o conteúdo, né, que eu vou explicar para vocês já o objetivo dessa maneira que eu montei. Mas essa questão aqui é só questão do design mesmo. Ele aparece uma janelinha. Isso é questão do Moodle, tá? Eu clico, por exemplo, aqui, introdução a Java, que é uma ferramenta livre que a gente fala, tá? E ele já não abre na janela, ele abre dentro da plataforma. E aí eu posso voltar, né? Então, se eu clicar aqui em introdução a Java novamente,
eu acabo voltando e é uma questão de navegação. Agora, se vocês quiserem, ó, deixa eu mostrar aqui. Que fique, que eu acredito que a maioria dos professores trabalham assim, ó. Então, por exemplo, vai vir assim o módulo 1, né? Fica na mesma ordem, módulo 1, né? E vem o seu conteúdo. Depois, módulo 2, estrutura básica, né? E ele fica tudo nessa sequência, um embaixo do outro. Se vocês preferirem que eu deixe nesse tipo de layout, eu posso deixar, tá? Não sei se essa é a confusão. E depois a estrutura dentro de cada módulo eu vou explicar aí como que eu penso, tá? Pode ser, professor. Eu acho que talvez essa seja a grande confusão. Não só isso, né? Mas realmente o módulo dessa instituição é um pouco diferente das outras. E assim, desse módulo que o senhor falou, dos listadinhos, seria melhor. Até porque tem gente que não usa a versão do desktop, então fica meio difícil de organizar isso no celular, entende? Perfeito, perfeito. Então eu vou deixar dessa maneira, tá? Quer ver, ó, eu já vou ter aqui. Deixa eu só voltar aqui, ó. E aí ele fica direto para vocês, quer ver o formato do curso. Então aqui chama formato de grade, tá? Então eu vou deixar aqui o formato de tópicos. Tá, deixa eu desativar aqui, aí vocês vão enxergar como aluno aqui, só um minuto. Então, ó, legal, aí ele vai ficar, ó, então eu tenho aqui a introdução, né, que é a tela. Então assim, já vou explicar tudo, então, aí fica mais fácil. Deixa eu ver se o Alexandre quer falar alguma coisa, Alexandre. Tudo tranquilo, tudo resolvido, beleza. Então tá, Alexandre, seja bem-vindo aí também, tá? Então assim, é muito importante a opinião de vocês para mim, tá, pessoal? E com relação ao conteúdo, tá? Ao formato dela. Então assim, primeiramente, né, pessoal, como que eu penso, né? Eu acredito que fica mais fácil para vocês entenderem. Primeiro vem essa tela de apresentação, introdução a Java, né? E vem uma explicaçãozinha simples, aí eu coloquei um vídeo, né, meu de apresentação da disciplina, tá? Então aqui, ó, vocês vão ter, se vocês abrirem, vai ter aqui a apresentação do professor, a carta de navegação, né? Se vocês clicando nela, né, ele vai abrir aqui a carta de navegação, tá? Caso vocês não querem que ele saia, né, pessoal, eu não ponho para fazer o download, de repente vocês não precisam de fazer o download para ocupar espaço, alguma coisa assim. Pode abrir em um novo link, né, numa nova guia, tá? Se vocês abrirem uma nova guia, ele fica aqui, ó, né, nessa nova guia. Então aí aqui eu não vou ficar lendo, né? Tem essa carta de apresentação da disciplina para vocês. Mas vamos ao que nos importa, tá? Como que eu divido a disciplina? Aqui tem um fórum de notícias, se eu tiver alguma notícia eu coloco aqui, mas a gente tem o Zap também, vai ficar aqui ou lá. Essa biblioteca Drive eu coloquei aqui para a gente abrir, né? E fazer um repositório de material, né? Então eu vou colocar mais material aqui para vocês, então quem quiser ir colocando, tá? Vocês têm a opção aí para editar ela fica livre, tá? Então é o seguinte, olha, todo módulo eu chamei de módulo, tá? Eu chamei de módulo. Então assim, para quem está começando no Java, não tem como você ir para o módulo 2 sem ver o módulo 1 ou ir para o módulo 3 sem ver o módulo 3, tá? Então é assim, não vai ser mais 11 módulos, eu dei uma mudada, tá? Como assim, o módulo 4 eu não terminei ele ainda, né? Porque eu vou deixar ele para ser segunda e terça-feira, para vocês ele é um módulo grande, tá? Então,
se eu quiser ir para o módulo 4 direto, sem ver a lógica lá de cima, né, não vai funcionar. E vai ficar um pouco confuso. Agora sim, uma coisa muito importante. Pessoal, sobre o conceito de orientação objeto, eu estou passando bem por cima. Eu estou focado mais na estrutura e nos exemplos do Java, porque nós vamos ter depois, né, eu que vou dar também, a disciplina de orientação objeto. E aí a gente vai focar nos conceitos bem certinho, mas aí a gente já viu como é que funciona, tá? Então, vai ter uma continuidade no Java depois. Então é assim, ó, essa primeira semana eu usei os vídeos do Gustavo Guanabara, tá? Que já estavam prontos, e a introdução, eu gosto muito da introdução dele, tá? Então eu acabei usando essa referência. E é o seguinte, como que é dividido as semanas? Eu coloco aqui, ó, material didático, /aulas, né? Essa parte do material didático é para vocês estudarem, né? Então tem tanto a teoria e tem tanto a prática, né? Então, por exemplo, vai ter o primeiro programa, vai ter a explicação de como é que faz, né? E junto, por exemplo, passando aqui para o módulo 2 rapidinho, eu já comecei a preparar a videoaula. Eu não leio os textos, tá? Eu não leio os textos porque é para vocês estudarem. E aí assim, eu vou mais na parte prática e tentando mostrar a funcionalidade. Tá? Então assim, por exemplo, no módulo 2, no material didático, eu tenho um vídeo, né? E o conteúdo teórico relacionado até ao vídeo que eu passei. Tá? Então, como que eu divido o módulo? É assim, eu chamo módulo, tem professor que chama de semana, tem gente que coloca uma sequência só, eu prefiro separar. Tá? Até mesmo por causa das atividades que a gente tem que passar. Então é assim, aqui ó, eu tenho História do Java, tá? É uma videoaula do Gustavo Guanabara que vai falar a história do Java. Então é só clicar que vai abrir o link, tá? Agora aqui ó, Introdução a Java, essa é uma ferramentinha que quando eu clico, tá? Então assim, não sei se o pessoal tem essa habilidade na plataforma, do jeito que foi montado, tá? Então, quando eu clico em Introdução a Java, então aqui tem a introdução, tá? Vai passar para vocês lerem, né? E dar uma estudada. E aqui, ó, essa ferramenta que eu uso, ele tem um sumário. Aqui do lado direito, né? E assim, característica da linguagem Java. E aí vai clicar e aí ele vai falar sobre as características da linguagem Java, né? Então é assim, além da explicação do Gustavo Guanabara, o legal é que vocês depois fossem para o item 2 e dessem uma lida nessa introdução. Então aqui, quando eu quero voltar, né, é só eu clicar aqui em cima, ó, no link Eu Volto, para a minha plataforma, né? Então agora aqui continuando, né? E assim, aqui segue agora, né? Então é assim, como funciona o Java. Aqui também é um link do Gustavo, uma videoaula, tá? Aí aqui é sobre a máquina virtual. Eu prefiro não usar a apostila em PDF, porque você pega uma apostila, você fica engessado só naquele autor, né? Então assim, dessa maneira eu pego um pouquinho de cada. E aí eu vou tentando montar para vocês de uma maneira que eu acredite que fique fácil, tá? Então é assim, essa primeira semana, né, eu vou explicar já a gente vai passar rapidão pelos conteúdos, tá, que está na minha apresentação, mas eu estou explicando como é que eu organizei. Então o primeiro módulo 1, hoje a gente vai falar dos três, módulo 1, módulo 2 e módulo 3. O módulo 1 eu pus como introdução, a instalação, já falando um pouquinho do primeiro programa, tá? E aí eu coloco um fórum de dúvidas por módulo, né? Então se você ficou com dúvida desse módulo, é só clicar aqui e você já está acostumado com o fórum e colocar as dúvidas no fórum. Depois, atividade avaliativa, tá? Aqui nessa semana eu tenho apenas um fórum, né, que eu quero saber o conhecimento de vocês, bem tranquilo. E depois aí nas outras semanas as atividades começam a ser relacionadas ao Java. Então é o seguinte, então sempre vai ser assim, ó.
o módulo. O módulo vai ser dividido, né? Sempre o material didático, o fórum de dúvidas, tá? E a atividade avaliativa. E pode ver que eles são tudo concatenado, né? É como a gente tivesse na linguagem de programação. Eu estruturo ele. Então, por exemplo, ó, o histórico do Java, ele está um pouquinho para frente porque ele está dentro do material didático. Agora aqui, ó, instalando o JDK no seu computador. Aqui, ó, por que tem esses links atuais? Porque ele refere ao instalando o JDK. Aí vai ter os links que vai ajudar. O primeiro programa, aqui eu disponibilizei o código-fonte do primeiro programa, né? Então, e pode ver que eles estão mais para frente porque eles fazem parte desses itens, né? Como se fosse um índice de um livro, por exemplo, tá? Então essa é a maneira que eu penso, né? É que eu trabalho, que eu utilizo a plataforma. Quando a gente trabalha com Moodle, né? Numa instituição pública, tá? Então assim, de repente eles têm os formatos padrões do Moodle. Então a gente não tem mais recurso, não tem, isso que a gente tem. Então assim, eu tento focar muito no conteúdo, tá? Então pessoal, o módulo 1 foi a introdução. O módulo 2, que ele é pequenininho, o módulo 2, tá? Que eu falei só da estrutura básica. Uma explicaçãozinha de como que ele é formado. O que é o projeto em si, né? O que são pacotes, o que é classe. Já a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe, tá? Então falamos da estrutura básica. Depois, tá? Eu já vim para a interface gráfica, para vocês conhecerem um pouco da interface gráfica, tá? Porque se eu fosse seguir uma aula de Java comum, né, eu já não ia passar a parte gráfica, eu ia só ficar com vocês no console, usando a parte com aquela telinha preta do DOS, né, o Java C lá para compilar, e também não usava uma IDE, né, que eu escolhi o NetBeans, mas assim, quem já usa o Eclipse, eu prefiro o NetBeans, né, mas quem já usa o Eclipse é igual. Então assim, eu preferi usar uma IDE que é mais fácil para quem está começando, né? E mas então você não digita todos os comandos, você pega algumas coisas prontas, mas assim, é mais rápido, tá? É mais funcional. E então, não é um curso que eu estou dando numa faculdade que eu tenho um tempo maior, né? E posso fazer vocês praticarem. Então, assim, como foi falado, né? Vocês vão ver o conteúdo e vocês vão ter que correr atrás de algumas coisas, né? E aprimorar o conhecimento. Então, assim, eu estou tentando, eu não vou aprofundar tanto mais em ferramentas, né? Mas eu já fui para a interface gráfica, não é a sequência lógica, né? Mas eu relacionando o console, né? Quando só aparece o resultado, com a parte gráfica usando o swing, né? O Java FX lá, FX, né? Aquele que é um mais avançado hoje, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Mas vocês aprendendo swing, depois fica fácil aprender o outro, né? Quem quiser já se arriscar, pensar um pouquinho para programar para Android, aí vai usar o Java, o Android Studio, por exemplo, já vê o objeto direto, fica mais fácil, tá? Então por isso a escolha da IDE, tá? Então eu já passei direto para cá. Aí, pessoal, no módulo 3, que foi? Peraí. Não, aqui já é o módulo 3, tá? Onde a gente vai parar hoje. Só que é o seguinte, o módulo 4, né, é um módulo de tratamento de dados, aí a gente começa a entrar mais a fundo. Mas a gente vai tratar do módulo 4 na terça-feira, tá? Então, se vocês tiverem uma dúvida, né, vocês me interrompam, tá? Porque assim, como eu estou com a apresentação, eu não acabo vendo o chat, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso, Lucas. Então, assim, o conteúdo complementar, por enquanto eu não estou pegando pesado, mas assim, eu vou colocar mais coisas lá dentro daquela biblioteca, tá? E de alguns materiais que eu tenho.
Mas assim, o meu medo é eu colocar e você já querendo, não pegando a introdução básica e já atropelar o processo e não fazer o que está na plataforma, tá? Mas vai ter bastante material complementar aí e para vocês irem desenvolvendo mais, tá? Pode ficar tranquilo. Agora é o seguinte, vamos lá, deixa eu para nossa aulinha rapidinho aqui. Gente, como a maioria do conteúdo é gravado, né, é uma aula dada, então assim, eu vou passar rapidamente do que nós vimos, os assuntos principais de cada módulo, tá? E se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem aí na minha fala. Então, pessoal, o primeiro módulo, né, a gente começou lá com o vídeo do Gustavo Guanabara, o histórico do Java, né, e aí ele começa, né, lá do primeiro computador, o ENIAC, e todo mundo aí sabe quando surgiu e tal. Eu não vou focar em datas também não, tá? E então por que ele fala do ENIAC? Porque a gente tinha as linguagens antigas, né? Então nós tínhamos a linguagem antiga. E o que acontece, né? Era uma linguagem de máquinas. Então vamos pegar uma linguagem antiga que é até usada até hoje, um assembler, por exemplo, né? Um COBOL. E quando a gente fala, opa, peraí que eu acho que tem alguém pedindo alguma coisa aqui, só um minuto. O Ramon tá chegando, peraí. Legal, seja bem-vindo, Ramon. Então é o seguinte, né? Eu pego as linguagens mais antigas, né? Que eram para linguagem de máquinas. E aí vem as linguagens de alto nível, tá? Vamos pensar aí, a primeira, né? É o Pascal. Antigamente quem fazia faculdade, né? Já ia aprender o Pascal em si, né? O Delphi, né? O Visual Basic, né? Enfim, essas linguagens, né? Que a gente fala linguagem de alto nível. Como que elas funcionam? Eu tenho a linguagem de programação em si, por exemplo, o Pascal. E aí eu vou lá e crio o código-fonte, eu faço a minha programação. Tá? Para ela rodar no sistema operacional, eu preciso compilar. Né? O compilar, ele não é só executar para eu ver se está funcionando. O compilar, ele cria um arquivo .exe, um arquivo executável. Depois que ele criou o arquivo executável, eu preciso do sistema operacional para abrir ele. E quem vai executar ele, né, é o sistema operacional. Só que é o seguinte, se eu fizer um programa em Delphi, por exemplo, ele não roda no Linux. Tá? Ele não vai rodar no Linux, nem tem como eu fazer. Tá? Então é assim, as linguagens de alto nível, elas não rodam em todas as plataformas de sistema operacional. Então aqui eu pus vários sistemas operacionais. Era o grande problema. Ela não rodava. Então assim, eu tinha que ter uma linguagem de programação lá para o Mac, uma linguagem para o Linux, uma linguagem lá para o Windows, né? E aí assim, começou a ficar inviável. Tá? Começou a ficar inviável. Então, depois já surgiu a linguagem C, que eu posso usar compiladores para várias plataformas, tá? É uma linguagem multiplataforma. Só que ainda não é funcional, porque eu tenho que ter um compilador para cada sistema operacional, tá? Então aí às vezes muda a estrutura de programação, dependendo do que eu vou fazer, tá? Então também não era tão funcional. Então foi aí quando começou a história. E depois surge o C#, tá? Que é o C++, quando vocês verem o C++ e o C#, que já trabalha com orientação a objeto, tá? E aí, ele já programa para várias interfaces de utilitários. Não só vai ficar mais para PC, né? Ele vai rodar lá num tablet, num celular, né? Mas, espera aí, que eu acho que entrou mais alguma pessoa. Boa noite, Cheyenne. Eu acho que é assim que fala, tá? Eu vou continuar, a gente conversa no finalzinho, que a gente já fez uma apresentação rapidinha aqui. Então, ó. E aí com o C#, né?
E com o conceito de orientação a objeto, né, usando orientação a objeto, nós saímos daquela linguagem estruturada que ainda tinha no C e nas outras, né, que aonde você, por exemplo, quem participou da disciplina de lógica de programação faz uma estrutura, né, é aquela execução de linha por linha, né, de linha por linha. Então é uma linguagem estruturada. Aí vem esse conceito novo de orientação a objeto. Tá? Com um novo paradigma aí para a gente trabalhar, tá? Então, nesse primeiro momento, né, foi falado essa história para chegar aí nesse conceito de orientação a objeto, e aí surge o Java, tá? E aquele boom, quando surgiu o Java, é revolucionário, né? É revolucionário. Mas informática, gente, é um bicho foda, né? Você acabou de aprender Java, já veio uma outra linguagem. Você está lá no PHP, o pessoal está usando Python. Já começou a usar Python. E assim, então, se você for programador, tem gente, por exemplo, que até hoje usa o PHP, né, para desenvolver lá a questão dos sites, né, e trabalha com o PHP, já tem aplicativo desenvolvido em PHP, então o cara não vai mudar para o Python, né? Então, mas é com o tempo, se ele quiser, por exemplo, um cara que vende programas para farmácia, né? E aí ele já criou em PHP, usou MySQL e tal. Então, se ele for mudar tudo, pessoal, acaba ficando complicado, né? Então há um tempo, mas é lógico que ele tem que acompanhar. Mas a mudança, tá chegando um balão Alves aqui, peraí. A mudança ela é necessário, tá? Para acompanhar as tecnologias. E aí o grande pulo do gato vem os aplicativos com o tempo, né? Os apps dos celulares, né, que vão surgindo. E o Java permite a gente fazer essa programação para tudo. Então assim, a introdução é muito importante. Então qual que é a diferença do Java e por que ele roda em todas as plataformas? Tá? Porque na verdade nós criamos lá a nossa linguagem de programação, o nosso código fonte, tá? Depois nós temos que ter o compilador Java, né, que vai criar o arquivo .class. Ele não cria um arquivo .executável, tá? .exe. Ele cria, né, uma classe, uma biblioteca .class, aonde é o bytecode, tá? É um código binário. Ele transforma isso num código binário e quem vai ler o código binário é a máquina virtual, o Java Virtual Machine, né, o JVM. Então é assim, para eu ler o programa que eu criei, o usuário, né, o usuário não o programador, para ele executar o que nós criamos, ele vai ter que ter a máquina virtual. Então com o exe, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que criar um arquivo de instalação, né, instalar na máquina do cara, igual um programa que a gente instala normal, né? Agora um programinha feito em Java, eu instalo a máquina virtual, e aí eu tenho meu arquivinho lá já criado, eu clico 2 vezes, ele, se tiver a máquina virtual, ele vai aparecer a janelinha e vai rodar, tá? Então, a diferença é essa. Eu tenho um único código fonte que roda em qualquer plataforma, tá? Com qualquer plataforma. Agora é o seguinte, a gente está trabalhando, por exemplo, de usar um programa que roda no sistema operacional. Agora, se eu quero que ele roda na web, por exemplo, vai mudar os objetos, tá? Vai mudar as classes, mas assim, aquele conceito básico, se eu não tiver, eu não consigo desenvolver, não consigo ir além, tá? Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompe, tá bom? Ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade. O Java, né, pessoal, o básico, eu pus aqui Java básico, tá? O Java básico. Nós temos, né, 2 pacotes aí de instalação para a gente trabalhar, que é onde está tudo isso que eu falei para vocês como usuário. Então, o primeiro pacote que nós temos aqui, ó, tá, é o JRE, Java Runtime Environment. Não sei falar muito inglês também não, tá, pessoal? Eu sou do interior de São Paulo, perto de Minas Gerais, tá? E então, assim, gosto muito dessa simplicidade, tá? Então, assim, o JRE, todo mundo que vai executar um programa de Java, né, o usuário, nós também como programador vamos ter para a gente poder testar,
ele precisa instalar o JRE, tá? Então, pessoal, esse JRE vem o conjunto, né, onde eu vou ter a máquina para execução, que possui o JVM, né, que é o Java Virtual Machine, e permite a portabilidade para qualquer sistema operacional, tá? Então, na instalação, né, quando a gente vai falar sobre instalação, vocês viram lá na videoaula, né, a gente tem que instalar qual? Porque nós somos os programadores, o JDK, tá? O JDK. Quando eu instalo o JDK, ele já instala tudo, tá? Ele já instala tudo, inclusive uma observação, tá? No vídeo do Gustavo Guanabara, como ele é um pouquinho, não é atual, não é tão antigo, né? A gente usa até hoje, mas assim, ele não é de agora. O JDK já vem com o FX lá, o Java FX, que é a parte gráfica, eu não preciso instalar, ele já vem. Na hora que eu instalo a nova versão que está disponível lá no site da Oracle, né? Ele já vem o JDK, tá? Atenção, ó, tem todo um histórico de como surgiu o Java, que eu não vou entrar nesse mérito, que já estão nas videoaulas lá, né? O Java, porque veio da ilha de Java. O Gustavo Guanabara, ele apresenta isso de uma maneira bem tranquila, tá? Então assim, eu estou pegando passando o conteúdo hoje, o que é mais importante para a gente trabalhar, tá? Então quando a gente instala o JDK, é um kit, né? Já fala, né? É um kit. E aí, pessoal, ele tem um ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho hoje, tá? Eu posso ficar lá no console usando o JavaC, compilando por lá, e não usando a questão assim do design de uma janela, né? Mas aí eu tenho a IDE, tá? O que é a IDE, né, pessoal? Que já acompanha o JDK. A IDE é a parte que eu vou usar, a parte gráfica para eu programar, tá? Que hoje eu no curso eu estou passando no NetBeans, tá bom? Eu estou passando no NetBeans. Então aqui, ó, né, essa é a parte que a gente está trabalhando, tá? Mas tem o Eclipse e aí fica tranquilo. Os dois são gratuitos, tá, pessoal? Então assim, são ferramentas gratuitas. Programar o Java pelo celular, né, pessoal? Vocês vão trabalhar só com o módulo texto, não tem como colocar uma IDE no celular, né? Mas é complicado, tá? É complicado. Eu programar através de um celular é complicado, tá bom? Então, eu escolhi, já expliquei no começo da aula aqui, para a gente trabalhar com IDE, que é mais fácil para quem está começando agora, tá? Para entender todo o processo e a gente tem 30 horas, né, para ser mais rápido, para a gente ver algumas coisas a mais. Legal? Tá? Então, pessoal, primeiramente, né, nós temos aqui. Então, essa foi a introdução do módulo 1, tá? Eu passei bem rapidamente. A coisa mais importante para a gente lá do módulo 1 é saber o que essa última telinha que a gente viu, né? O que é o JDK e o JRE e como é que ele funciona, né? Como é que a gente roda esse Java, né? Essa é a parte mais importante. E a instalação, mas lá está explicando passo a passo para vocês também, tá? Então esses são os conteúdos do módulo 1 que vocês têm que focar. Ele ficou grandinho porque a gente tem bastante conceito lá para trabalhar, tá? Legal? Então agora, no módulo 2, eu pus a estrutura básica, tá? Não foi nem esse exemplo que eu usei aqui. Deixa eu só... Mas, na estrutura básica, quando a gente vai trabalhar com Java, a estrutura principal que eu tenho que focar, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui, ó. Qualquer uma, tá? Deixa eu tirar os comentários.
Vou deixar esse exemplo mesmo aqui, ó. Tá? A gente trabalhou só escrevendo o Olá Mundo, né, no primeiro, mas é assim, ó, primeiramente, né, eu entendendo essa parte inicial, fica mais fácil para eu continuar minha vidinha em programação. Então é o seguinte, pessoal, como é que funciona, né? Nós temos, aqui ó, eu tenho dois testes abertos, tá? Mas ó, vamos por operações aritméticas. Esse operações aritméticas, o que ele é meu aqui? Ele é um pacote, tá? Ele é o projeto, né? O projeto, né? Perdão, ó, aqui o projeto ele pode ter um conjunto de pacotes. Por enquanto a gente está trabalhando com um. Já no módulo 4, que a gente vai trabalhar na terça-feira, o módulo 4 a gente já cria 2 pacotes. Eu fiz um exemplo lá como criar 2 pacotes e a gente utilizar. Então é assim, dentro desse projeto eu tenho um pacote chamado operações aritméticas. Pacote, aí tem a questão da letra maiúscula e minúscula, tá? Então assim, pacote, ele é todinho em minúsculo, tá? E dentro do pacote, pessoal, o que eu tenho dentro dele? Eu tenho a minha classe, tá? Essa minha classe, pessoal, é a minha programação em si, onde vai executar. Mas assim, a gente pode falar que essa classe, né, ele é assim, não é muito correto falar isso, vocês vão entender no curso de orientação a objeto, mas a classe eu crio um objeto, né, por inteiro, tá? Eu crio um objeto por inteiro, essa classe, mas assim, não é, dentro da classe eu tenho vários objetos, tá? Que tem seus atributos, então por isso que eu não posso falar que a classe é um objeto, tá? Então quando eu executo, né, por exemplo, aqui ó, só para quando a gente fala da parte gráfica, só para vocês entenderem, ó, deixa eu pegar esse que eu tô aqui, ó. Boa noite, professor. Oi? Com licença. Po- Posso interromper? Pode. João Nilson, de Rondônia. Pessoal, quando só fazer um exemplo agora aí, na verdade, eu sou iniciante, não tenho conhecimento quase nenhum da questão de Java, assim, não consegui compreender bem a questão de logaritmos. Se eu puder dar um exemplo aí agora dessa explicação da questão de soma, eu lhe agradeço, tá? Da de soma, beleza, a gente vai, como ela é a tarefa, eu vou explicar aí, tá? Que as 2 tarefas que eu vou passar, eu estou no módulo 2, nessa estrutura, né? Opa, mais um aqui. Eu estou nessa estrutura e aí depois eu vou explicar a questão da soma, né? E bem simples, porque era um desafio para vocês, porque assim, a gente vai trabalhar muito no módulo 4 sobre isso, tá? Que é a manipulação de dados. Eu já deixei disponível, mas eu não terminei. Tem mais 2 videoaulas que eu vou pôr no módulo 4, que eu vou gravar amanhã, tá? E já tem 3 lá, o módulo 4 é bem extenso, por isso que eu vou deixar ele para 2 dias. E então é assim, vai estar bem explicadinho lá também, mas hoje eu vou abordar isso sim, já está previsto, tá? Então é o seguinte, ó, mas assim, só para vocês entenderem a estrutura básica, nós temos ó, o pacote, porque assim, o conceito de orientação a objeto, pessoal, ele é muito chato, né, complexo. Então assim, eu gosto de falar de uma maneira simples, porque se eu ficar muito naquela questão introdutória, de livro e tal, para quem está começando agora é meio complicado. Então, aqui em cima, ó, quando eu começo a minha linguagem de programação, quem que ele carrega primeiro? Ele carrega o pacote, tá? Operações aritméticas. Depois, né, e o pacote é ponto e vírgula. Depois eu venho a classe, tá? Que eu crio a classe, na hora que eu salvo o arquivo, ele cria a classe, né? Operações aritméticas. E aí, ó, eu abro umas chaves e fecho ela, tá? Só que dentro de um pacote vocês vão ver que vai ter várias classes, tá? Várias classes. E dentro até dessa classe principal eu vou ter outras classes também, tá? Então isso tem um nome, mas depois a gente vai ver lá na frente. Então, pessoal, aqui ó, eu tenho uma classe criada, aonde, pessoal, essa classe é pública, tá? Ela pertence para todo mundo, uma coisa pública. E aí eu tenho a parte principal, tá? Que é a estrutura principal. Aonde eu vou, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Vamos.
aonde eu vou dar a minha instrução, tá? Então, aonde a gente vai colocar as nossas programações, por enquanto, né? Tem outros lugares, mas aqui quando eu vou dar uma instrução comum, eu coloco dentro do main, que é um método principal. Então, dentro de uma classe, eu tenho um método principal, tá? Um método principal que é o main. Legal? É isso que é importante para vocês verem. E aí eu vou programar onde? Dentro dessas chaves. Pessoal, por que é importante eu saber isso daqui? Porque na hora que eu vou aumentar a minha linguagem, minha programação, ele vai ter muitas linhas. E aí, de repente, se eu não souber abrir e fechar as chaves, não roda o meu programa. Tá? Então eu tenho que saber o que está acontecendo. Então essa é a estrutura principal do meu programa, tá? Então aqui eu vou até apagar rapidinho, ó. Tô apagando, tá? Ele cria assim, ele vem vazião, né? Então quando, olha, deixa eu só repetir aqui, então, ó, que aí a gente começa tudo. Deixa eu apagar isso daqui. Tá, ó, eu expliquei na minha videoaula, porque como eu deixo bastante coisa aberta por causa das aulas, se eu vou no excluir, tá, eu estou excluindo o pacote, eu não estou fechando, tá? Então se vocês fizerem isso, já perde tudo. Então vamos lá, ó. Então aproveitando já a pergunta do nosso, eu esqueci o nome dele, mas já aproveitando, a gente já vai trabalhar com isso. Eu tenho NetBeans, é uma IDE, tá? Se eu não fosse trabalhar com IDE, só trabalhar com compilador, lá dentro, aí eu ia usar o CMD do Windows, né, aquela telinha do DOS e tal, eu poderia programar em bloco de notas, né, abrir um editor de texto qualquer, salvar como .class e depois compilar. Mas eu não trabalhei dessa maneira, eu já vim direto para o IDE, que eu acho mais fácil. Então, com a IDE aberta, nós temos que criar um projeto, tá? Sempre um projeto primeiro. Então eu vou lá. Legal? Então aqui, ó, o projeto Java, aplicação Java, tá? É o primeiro. Então aqui eu não uso parte gráfica, tá? Para programar, eu não tenho nada gráfico, não tenho objeto gráfico, tá? Aqui é uma aplicação Java. Olha aqui, ó, o meu já tem o JavaFX, né? O FX aqui. E que é a parte gráfica, mas a gente não vai usar isso agora, tá? Então a gente vai numa aplicação Java. Próximo. Então, ó, o nome do projeto, tá? Aqui, ó, nesse primeiro momento, quando eu crio o nome do projeto, ele cria o nome da biblioteca, da classe para mim, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, exemplo encontro. Então, eu trabalho no conceito de classe aqui. Quando eu quero classe, eu tenho duas palavras, as iniciais é em maiúsculo. Tá explicando isso nas videoaulas lá. As iniciais é em maiúsculo, tá bom? Aí, ó, criar uma classe principal, tá? Criar uma classe principal. Então, ó, aqui, exemplo, conto, ele já põe, olha lá, eu pus maiúsculo lá e ele põe automaticamente em minúsculo aqui, tá? Ele põe em minúsculo aqui. Então, o que é isso, pessoal? Isso daqui, ele é o nosso pacote, tá? E dentro do pacote eu tenho a classe chamada exemplo encontro, tá bom? Aí a gente finaliza. Ou eu tenho que deixar ativado aqui, nessa questão, tá? Legal. Aí, ó, eu tenho aqui o meu pacote, meu projeto, aqui é projeto, tá? E depois dentro dele foi criado o pacote, exemplo encontro, tá? E esse exemplo encontro eu tenho a minha classe, é o .java, tá? É o .java. Então, eu vou apagar, isso aqui é tudo comentário, tá? Que tem aqui barra e asterisco, são comentários. Não preciso deixar. É lógico que para documentar um programa e estruturar ele, o programador coloca os comentários, né? A divisão aqui, mas agora é pouquinha coisa, a gente não precisa ter esses comentários, tá? Então, ó, presta atenção, ele tá aqui, tá? A gente vai inserir aqui as nossas instruções, legal? Então, a gente vai somar dois números. Eu vou dar essa brechinha para vocês aí, que é a tarefa do segundo módulo, é isso mesmo, é a tarefa do segundo módulo. Então é assim, vamos lá.
é para somar dois números. Esses dois números é dois números qualquer. Ainda uso, a gente não está trabalhando com a entrada do usuário. É só para jogar um valor, tá? Então, quando eu quero armazenar um valor na memória, o que a gente usa em programação, né? Eu uso uma variável. Variável é para eu armazenar um valor na memória, tá? Então, ó, eu vou usar uma variável inteira. Na linguagem de programação estruturada, tá? Que não é orientação a objeto, as outras, o que eu tenho que fazer? Eu declaro a variável primeiro e depois eu utilizo a variável. Tem lá o pedacinho, o campo var, tem toda a estrutura. Aqui eu não preciso, tá? Aqui, ó, int, tá? Int significa inteiro, tá? Dou um espaço. Isso daqui é um tipo, a gente fala tipo primitivo. Vamos aprender na aula os detalhes no módulo 4, tá? Então é um tipo primitivo. Então eu vou dar int n1, tá? N1 é o nome da minha variável, tá? Int n1, ele é o nome da minha variável. Vamos supor que essa variável ela vai valer 20, tá? Eu pedi para somar dois números qualquer, não precisa, ainda a gente não na segunda-feira a gente vai ver a questão de entrada e de saída com mais detalhes. Na segunda não, na terça-feira, perdão. No dia 22. E já está no módulo 4, tá? Então, ó, quando tiver errado, faltando alguma coisa, pessoal, o Java, a IDE, né? A IDE fala com a gente. Então, por isso que eu gosto de IDE, né? Porque dá para perceber o que está acontecendo. Tá com risquinho vermelho é porque está errado. Então, aqui, ó, eu tenho que colocar ponto e vírgula, tá? Se eu esquecer o ponto e vírgula, não vai funcionar. Beleza. Eu quero somar dois números. Opa. Depois do N1 é o que? Menos? Não trato? Não, é igual. É igual? Tá bem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar minha tela aqui, peraí. Só um minutinho aqui. Eu acho que eu não vou, peraí. Vamos fazer o seguinte, ok? Aí fica mais fácil para vocês. Só um minuto. Para vocês enxergarem então, tá? Depois a gente joga para lá. Vamos trabalhando com os dois aqui, ó. E aí eu vou... Tá, eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem aqui, ó, tá? Legal, ó. Então, aqui, ó, int n1, o n1 recebe o valor 20, tá? Então, olha aqui que eu fiz, eu declarei a minha variável tipo inteira, tá? E joguei o valor 20 nela, tá? Eu joguei... Ixi. Você que desligou, Leninha? Leninha? Nossa, aí caiu a internet.
Pessoal, voltei, caiu a minha internet aqui, ó. Só um minuto. Estão comigo? Estão me vendo? Legal, valeu, Ramon. Voltando à explicação então aqui, pessoal. Pera aí que foi um erro de percurso aqui. Então, voltando aqui à nossa explicação, tá? Pera aí que deixa eu pôr para gravar de novo aqui. Ah não, continua gravando, deixa eu ver. Tá, continua gravando, legal. Então vamos lá, pessoal, ó, então aqui eu tenho uma variável inteira, que é o primitivo N1, que recebe 20. Pessoal, se eu quisesse pôr, ó, float, né? Float é um número real, tá? Float é número real. Tem um outro número real também que é double, tá? Eu também é um número real, legal? Mas vamos trabalhar com inteiro nesse primeiro momento. Então, int N1 igual a 20. Agora, eu vou somar dois valores. Então, o que eu preciso? Eu preciso de outra variável. Int, eu vou dar o nome dela de N2, igual um valor qualquer para ela, 35. Tá? Então, eu tenho duas variáveis. Agora, eu preciso de uma outra variável. Eu preciso de uma outra variável para armazenar o meu resultado, tá? Para armazenar meu resultado. Então, int r igual n1 mais n2. Só isso, né? Então assim, eu criei três variáveis, duas para receber valores e uma para fazer o cálculo, tá? E agora, pessoal? Acabou? Não, não acabou, porque eu preciso exibir o resultado, tá? Então, ó, só para você, vou passar o macetinho aqui, ó, para quem não viu a videoaula, vou jogar para cá, tá? Agora, eu tenho que pôr a saída, tá? Eu tenho que pôr para escrever na tela. Então, ó, aqui eu não preciso escrever ele inteiro. Eu ponho cout, tá? Out de output, de saída, tá? S de system. Aí eu ponho o cout do tab no teclado. E aí a minha IDE já vai fazer o que? System.out println, tá? Println. Então, eu posso só usar o print. Vou só usar o print que eu vou mostrar a diferença para vocês, tá? Eu posso só usar o print. Então, aqui, ó, eu vou vir, né? Então, system, então eu só coloquei o cout, mas o comando é system.out print. O que é print, pessoal? Print é um método, tá? Aqui são variáveis e um método que está dentro de uma classe já programada chamado system, tá? Chamado system. Presta atenção numa coisa, ó. Isso é conceito de orientação a objetos. Se eu segurar o Ctrl e vir aqui em system, tá? O system traz o print. Se eu clicar aqui, seguro o Ctrl e clico no system, olha lá o que ele vai fazer. Ele vai abrir a programação todinha, né? A programação todinha do system, tá? Então, mas isso já graças a Deus são bibliotecas que já vem pronto, já instalado no nosso NetBeans, né, no nosso Java, dentro do JDK, tá? Então vamos voltar lá. Então presta atenção, system.out.print. Agora eu vou pôr aqui, ó, o resultado. Vamos pôr aqui, ó, resultado da soma. Aí, pessoal, aqui é igual a programação dos outros, aqui é entre aspas. O que é texto vai entre aspas. Aí eu vou pôr mais, tá? Mais.
E aí eu vou pôr o que? Vou pôr o comandinho R, a variável R, que é o resultado, né? E põe um R aqui, ó, mais R, tá? Então ele vai, vamos pôr aqui, ó, resultado soma, tá? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Deixa eu só para focar melhor aqui no bloco de notas. Olha lá, ele fica dessa maneira. Então eu tenho as duas variáveis que recebem valor, uma variável somando, e aí eu tenho a saída, tá? Eu tenho a saída. Legal, pessoal. Vamos ver se funciona? Aí a gente vem aqui, ó, nesse sinalzinho verde que é o executar o projeto, né? Ou posso apertar o F6, tá? Posso apertar o F6 no teclado aqui. E aí ele vai pôr aqui, ó, o resultado da soma. Olha lá embaixo, ó, ele é 55, tá? É o resultado da minha soma. Legal? Então tá lá embaixo, ó. Agora, se eu pôr print ln, tá vendo que ele tem aqui construído com sucesso junto? Se eu pôr print ln, a próxima linha, qual que é a próxima linha? Não tem aqui embaixo. Então a próxima linha é construído sucesso. Então ele vai para a linha de baixo. E aí, ó, põe para rodar, tá? E aí ele foi para a linha de baixo. Então, pessoal, a aula vai estar gravada, qualquer coisa tira foto. Esse é o exercício que eu pedi para vocês lá no módulo 2, tá? Que era para pesquisar. Quando eu faço isso é para desafiar vocês. Mas, gente, a gente vai ter 3 encontros nessa introdução à Java, que é onde eu vou abordar todos os conteúdos. Por isso que eu marquei 2 horas, tá? Pra gente trabalhar. Legal, pessoal? Alguém tem alguma dúvida nesse exemplo aqui, no que foi falado? Sem dúvidas, podemos prosseguir? Legal, tá? Então, pessoal, quando eu pedi para vocês mandarem o código fonte, ainda eu não ensinei como pegar lá na pastinha, que depois eu vou explicar, tá? Hoje não, porque é muito conteúdo para um dia só e eu acho que confunde a cabeça de vocês. Pode tirar uma foto e me mandar, pode copiar isso aqui, jogar no bloco de notas e salvar e me mandar, aí fica a critério de vocês, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? Ou senão vocês podem salvar em algum lugar e também acabar me mandando, tá? Importar o projeto, mas isso eu vou explicar. Posso zipar ele aqui, ó. Você zipa o projeto, tá bom? Agora vamos lá. Agora, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha sequência aqui, eu já perdi ela aqui. Então, beleza. Isso é estrutura básica, que eu chamo de estrutura básica, tá? Depois, o módulo 3, nós trabalhamos com a parte gráfica, tá? Como montar, é só como montar a parte gráfica, tá bom? Eu vou fazer um exemplinho com vocês aqui agora, tá? Bem simples, tá? Bem simples, que é pra gente... Pera aí, só um minutinho, pra eu não me perder aqui. Pera aí, deixa eu ver qual que eu separei aqui pra vocês. Tá, o projetinho que eu pus lá é para exibir, é o Olá Mundo, tá? Então só para vocês verem como é que funciona o swing, mas o que eu vou passar aqui para vocês agora, deixa eu ver aqui, peraí. Depois, a gente vai pôr o Olá Mundo e depois vai exibir o horário, tá? A gente vai jogar o horário dentro dele, tá bom? Para exibir a hora. E aí depois eu vou explicar a atividade do módulo 3 e nós encerramos, tá? Então como que a gente vai fazer a interface gráfica aqui. Então, vamos para a interface gráfica. Beleza, pessoal? Então agora, ó, eu vou fechar aqui. Só uma coisinha antes de eu fechar. Ó, todos os exemplos que vocês pegarem, deixa eu mostrar na plataforma aqui para quem tá, para não ficarem perdidos, tá? Então assim, ó, aqui módulo 1, só explicação, do 1 ao 5 instalação. Aqui eu peguei o código fonte,
tá? Eu disponibilizei o primeiro programa, que era o Olá Mundo, né? Então, o que acontece? Se eu deixa eu explicar uma coisa. Se eu copiar ele aqui, tá? Do jeitinho que tá aqui, ó. Vou copiar ele, tá? Presta atenção, pacote, primeiro programa, classe, primeiro programa. Aí, vou jogar ele pra cá. Vamos supor que eu vou apagar esse e vou jogar ele pra cá, tá? Vai funcionar, pessoal? Não vai funcionar. Por quê? Gente, qual que é o nome do meu pacote? Exemplo encontro. Qual que é o nome da minha classe? Exemplo encontro. Então, se eu quiser que ele funcione, quando eu pego alguma coisa pronta, tá? Por isso que o conceito é importante. Eu venho aqui, ó, exemplo encontro, tá? Porque, ó, nesse arquivo que está aberto, tá como o nome de exemplo encontro o meu pacote, ó. O pacote é tudo em minúsculo. A classe, que é as primeiras em maiúsculo, eu vou colocar aqui, ó, exemplo encontro. Tá? Aí ele roda. Então aqui é só para exibir um texto. Olá mundo, né? O System Out Print aqui vai exibir o texto. E olha lá, Olá mundo. Tá? Então atenção na hora de vocês copiarem e colarem. Ou crie um nome novo, respeitando o nome do pacote da classe, tá? Ou se vocês for copiar e colar, vocês vão ter que alterar, tá? Então vamos lá. Então esse daqui foi o módulo 1 todinho. O módulo 2 foi o que eu acabei de passar para vocês, a estrutura básica também, tá? Aqui tem uma aulinha do módulo 2 e aqui, ó, estrutura básica de um programa. Eu tenho uma outra aqui, né? Aí aqui eu não deixei para vocês copiarem e colarem, para vocês digitarem realmente, tá? Então aqui, ó, o pacote exemplo 1, pública, a classe exemplo 1. Então se vocês vou citar um exemplo aqui, tá? Se vocês forem testar esse programinha aqui. Então, deixa eu fechar isso daqui, ó. Então eu vou lá, ó, arquivo, novo projeto. E aí, olha como que tá aqui, pessoal, ó. O nome da minha classe eu coloquei exemplo 1, como não tem outra palavrinha, só ficou a primeira aqui em maiúsculo, eu coloquei exemplo 1. Então na hora que eu for criar, né, no Eclipse ou no NetBeans, a Java, aplicação Java, e aí, ó, exemplo 1. E ele já cria o meu pacote, tá? Ele já cria o meu pacote, né? Mas assim, como eu já tenho um igual aqui, né, pessoal, a pasta do projeto já existe, então já tem um exemplo 1 criado. Gente, aqui, ó, é onde ele vai salvar o projeto, mas depois a gente vai focar nisso na outra aula, na terça-feira, tá? Então, exemplo, vou pôr aqui exemplo 1A, né? Porque o exemplo 1 no meu não ia funcionar. Deixo ativado, vou finalizar. Legal? E aí é que ele começa, né? Tudo de novo. Aí eu tenho que apagar os comentários. Não é preciso apagar comentário não, tá? Mas fica mais fácil pra gente enxergar. Tá bom? Então, eu não vou fazer isso agora, né? Porque já tem na videoaula lá. Vocês pegam, né? Aqui, ó. Aí não importa ainda a instrução. O que eu quero é a estrutura, que vocês entendam a estrutura básica. Isso daqui eu vou explicar depois na aula 4, tá? Mas aqui você já sabe, né? Eu tenho aqui um float nota, que é número real, igual 8.5. Quando é flutuante, pessoal, número inteiro eu não preciso. Eu tenho que pôr o F na frente, para ele formatar esse número, tá? E aí eu vou escrever ele, eu só estou escrevendo, tá? E aí ele acaba, eu tenho que pôr aqui porcentagem F, tá? Para exibir ele. Mas dessa maneira que eu fiz. Se eu colocar o mais, não. Mas depois a gente vai ver isso lá na frente. O que eu estou explicando nessa aula aqui é o public class, né? O pacote, tá bom? Para vocês entenderem aquela estrutura básica. Então, por isso que o módulo 2 eu chamei de estrutura básica, tá? Pessoal, eu não sei, né, a participação de vocês na plataforma, eu não acompanhei tanto aí. Eu vejo só as atividades, mas assim, gente...
eu criei as videoaulas, né? Ela dá um baseamento legal para vocês. É bem simples a minha fala, bem tranquila, né? E assim, se não ver, não vai entender, né? Então seria legal que vocês acompanhassem. Aí beleza, aqui ó, a atividade do módulo 2 eu já passei, né? Que é para exibir a soma de dois números, legal. Então agora voltamos para o módulo 3 que a gente ia fazer, que é a interface gráfica, tá? Gente, uma coisa importante antes de eu continuar a interface gráfica, aqui tem a apresentação do módulo 3, que aí, gente, vai ter os conceitos para interface gráfica, tá? Para interface gráfica. Então, aqui eu estou usando isso daqui na videoaula, tá? Então, pessoal, isso daqui foi o que a gente já viu, é uma explicaçãozinha. Então, antes de eu falar eu preciso falar isso daqui porque senão vocês vão entender a parte gráfica. O Java ele funciona com pacotes, tá? E que são as programações que já vêm prontas, né, que a gente vai usar. Então, assim, a gente tem um pacote básico, por exemplo, que seria um carro, tá? Mas eu posso pôr os adicionais, os pacotes adicionais. Então, um carro eu posso pedir o ar-condicionado, vidro elétrica, som e assim por diante. Então, os pacotes básicos nós temos que dar para usar eles dentro do Java, né? É um import, tá? Então, assim, esse exemplo é um sentido figurado do processo. Então, eu tenho que dar um import, tá? Pessoal, agora, o pacote padrão do Java chama-se JavaLang, tá? É o pacote padrão. Ele é onde está os comandos que a gente utilizou até agora. Tá tudo lá. Tá guardado. Vocês viram o system, né? O system que a gente apertou o Ctrl e clicou em cima, ele está dentro do JavaLang, tá? Agora, eu tenho vários outros pacotes que não vêm, que aí a gente tem que importar para usar, né? Então eu tenho Java Útil, que são de utilitários, Java.met, que é MIT, né, para questão de matemática, JavaXSound, né, ou JavaX, né? Então assim, JavaXSound, que é para questão de som, JavaApple para aplicativos, tá? Java.net para usar recursos para aparecer em um web, né? E o Swing que a gente vai usar agora, que é a plataforma gráfica, tá? Tem o JavaFX também, que é a plataforma gráfica. Então, por que Swing, né? É o pacote da tela que a gente trabalha com gráfico, tá? Então, chama-se Biblioteca Swing. Interface gráfica. Ele veio de uma outra antiga chamada AWT, tá? Mas eu não vou entrar agora porque eu pus na videoaula a historinha, então assim, eu não vou entrar nesse mérito. Pessoal, aqui ó, só para vocês entenderem, o WT é essa aparência e o Swing fica nessa aparência, tá? O Swing fica nessa aparência. Então, o botão do AWT, ele não era o mesmo que ficava no Windows, no Linux e no Mac, tá? Então eu tinha que fazer 3 tipos de botão, então não era funcional essa parte gráfica. Aí eles criaram o Swing. Então quando eu ponho um botão, por exemplo, é o mesmo que vai aparecer nas 3 plataformas, tá? Então assim, essa é o avanço, né, do que a gente trabalhou. Gente, aqui ó, é a explicação do que nós usamos no Swing, tá? Mas a gente vai fazer agora, legal? Então, eu vou usar outro, eu vou começar com o Olá Mundo, depois a gente vai mudar ele, tá? Vamos lá, como que a gente faz um Swing, né? Vamos lá, deixa eu fechar isso daqui. Gente, é uma coisa bem rápida. Sim, se eu não fazer essas explicações e for direto, vocês não vão entender, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, criar um novo projeto, tá? Eu vou criar um novo projeto. Nesse novo projeto, tá? Eu não vou fazer o Olá Mundo, não. Eu já vou fazer o relógio, tá? Então, nesse novo projeto, eu tenho aqui Java, aplicação Java, é normal. Aqui continua o mesmo. Agora, pessoal, então eu vou pôr aqui o nome, tá, de relógio.
swing, tá? Relógio swing. Esse é o nome do meu projeto, que ele vai criar já o pacote e a classe. Mas eu não quero que crie agora, porque senão ele vai criar a classe normal que roda no console. Quando eu falo console, pessoal, ele ia aparecer na tela preta, aqui ele aparece aqui embaixo. Não aparece nada gráfico o resultado, né? Não é uma janela, tá bom? Então eu tenho que desativar essa opção, tá? Eu tenho que desativar. E aí eu vou no finalizar. Legal? Nisso, tá? Ele cria para mim sem a classe, ele só cria o projeto, tá? Então eu abro aqui, ó, o pacote e eu vou abrir, ó. Vou clicar aqui em cima. Não é projeto, é novo arquivo, tá? Novo arquivo. Quando eu clicar em novo arquivo, ele vai aparecer várias opções. A classe que a gente estava usando até agora é uma classe comum, chamava classe Java, tá? Mas a gente vai usar o Swing, tá? Que é uma biblioteca nova para ferramentas gráficas. E a gente vai usar o JFrame. O que é JFrame? É uma janela, tá? O Form JFrame é o desenho da janela do sistema operacional, né? Do sistema operacional gráfico. E aí eu vou em próximo. Tá? E o nome da classe. E aí, ó, eu posso colocar, vamos pôr assim, ó, tela relógio. Tá? A minha classe vai ser a tela relógio. Dentro do pacote, vamos pôr aqui, ó, relógio. Tá? Dentro do pacote relógio. Legal? E aí eu vou aqui, ó, finalizar. Perfeito. Isso daqui, pessoal, ele criou aqui a minha classe. Eu tenho o meu formulário, tá? Que é o meu objeto. Eu tenho o código fonte, tá? Eu tenho o código fonte que tá aqui, ó, né? Vou aqui em cima e o projeto. Aqui, pessoal, são os objetos que eu vou utilizar, os componentes que eu vou utilizar. O único componente que eu tenho já é um objeto, que é o JFrame, tá? E aqui tem os objetos que eu posso incrementar, tá? Gente, se eu não fosse o NetBeans, eu teria que programar o objeto, eu teria que criar o objeto. Mas não, vocês vão ver quantas linhas de comando, já vou mostrar, que é para criar um objeto, tá? Então, pessoal, primeiro, ó, vamos supor, tá? Eu quero escrever na tela. Eu vou pegar aqui, ó, e vou usar a ferramenta Label. Tá? Eu tenho um label aqui, ó. Para jogar um texto, tá? Eu clico e arrasto. E aqui eu tenho as propriedades dos meus objetos, tá? Ou para eu alterar o texto, eu posso vir aqui na propriedade text, tá? Que eu altero o conteúdo dela, ou eu clico com o botão direito e vou editar texto, tá? Então aqui eu vou pôr assim, data e hora atuais. Data e hora atual, tá? Agora vou pôr aqui, ó, data e horas atuais. Posso arrastar ele, né, para qualquer lugar. Nós vamos pegar aqui, ó, um outro label, que é onde vai aparecer a data e a hora atual, tá? É nesse label que vai aparecer a data e a hora atual, tá bom? Aí o que nós vamos fazer? Nesse label aqui, ó, eu vou pôr um exemplo, vou pôr um texto aqui só pra gente, como teste agora, tá? Vou editar o texto. Eu poderia deixar ele vazio, sem nada, tá? Mas assim, eu vou pôr clique no botão. Um exemplo. Clique no botão.
tá? Agora eu vou pegar aqui, tem o botão, ó, botão, não é o alternar, é o botão, tá? Vou arrastar ele para cá. Legal? E agora vou alterar, eu poderia alterar o texto, vou alterar aqui para vocês verem. Eu posso vir aqui, ó, tá? E vou pôr clique aqui. Legal? Então eu posso diminuir a janelinha, tá, gente? Ó, a janela só para vocês verem. Se eu quiser mudar a barra de título dela, aí aqui eu não tenho como clicar com o botão direito. Aí eu tenho que vir aqui, ó, no teste, no título, né? Aqui é title, não é teste, é title, que é título, tá? Então assim, ó, vamos um pouquinho relógio, relógio, só como exemplo, tá? Relógio. Legal, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei objeto, tá? E aqui é um swing, eu criei esse objeto. Tudo que eu estou criando aqui, ele está inserindo aqui, gente. Então, olha, eu vou só mostrar, tá? Não se assustem. Então, assim, olha aqui para vocês verem, ó, ele muda a estrutura, tá? Ele muda a estrutura. E olha que ele usa aqui, ó, o JavaC Swing, tá? Para criar os meus objetos. Isso tudo eu estou explicando na videoaula também, tá? Então, eu tenho eles aqui. Olha aqui o meu objeto, ó, o JLabel com set test. Eu estou jogando o valor dentro dele, tá? Então, tudo que eu estou fazendo está vindo aqui a programação, ó, tudinho, tá? Imagina, nós temos que digitar tudo isso daqui para criar uma simples telinha, tá? Então, eu posso fazer isso, tá? Eu posso criar isso lá no bloco de notas, vai virar objeto, tá? Vai virar objeto, vai virar janela para o Windows, para o Mac, para o Linux, mas eu com a IDE é uma mão na roda, né? Graças a Deus nós temos a nossa IDE. Agora, ó, se eu rodar, na hora que eu rodar a primeira vez, eu tenho que escolher a classe que a gente criou depois. Então eu dou OK. E vai aparecer a nossa tela, data e hora atual, tá? Agora, se eu clicar aqui, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, tá? Não aconteceu nada. Então, o que eu quero? Na hora que eu clicar no botão, eu quero que apresenta para mim a data e a hora. Legal, pessoal? Eu quero que apresente a data e a hora. Aí vem a parte nossa, né? Porque senão, imagina se a gente só ficar a parte de design, desenhando, aí não precisava do programador. Então aí vai vir a parte de programação. Então, quando vai aparecer, olha, ele vai aparecer aqui, ó, nesse objeto. E eu vou colocar um nome para ele que fica mais fácil. Eu clico com o botão direito aqui, ó. Vou alterar nome da variável, tá? Ele tá como JLabel 2. A gente coloca assim, ó, LBL de label, tá? E aí eu vou pôr LBL hora, tá? Eu vou colocar LBL hora. Opa, ó, H é maiúsculo, tá? Peraí, LBL e a palavrinha dele em maiúsculo para representar que ele é um objeto, tá? Ele é um componente ou objeto, tá bom? Então, LBL hora. Dou OK. Perfeito. O botão, vou dar aqui em cima, não vai acontecer nada, então eu não preciso colocar o nome. Aqui é só um texto de apresentação. O botão, ele também vai fazer parte de uma programação, então eu vou pôr aqui, ó, o nome desse botão como BTN clique, ó, BTN clique. Gente, posso colocar qualquer nome, mas aqui eu já estou pondo as regras como a gente fosse padronizar as nossas programações, tá? BTN clique. Beleza? Então, ó, LBL resultado. Vamos colocar aqui pra gente não esquecer, ó. Vou colocar aqui. Nós temos o LBL resultado. E nós temos o botão BTN clique. Tá? São dois objetos que a gente vai usar, dois componentes que iremos utilizar. Agora, eu vou programar, mas eu vou ter que criar um evento. Não preciso também ir lá e digitar para criar o evento. Eu posso clicar com o botão de... A programação ela vai dentro do botão, porque na hora que eu clico que vai acontecer alguma coisa. Então eu clico com o botão direito no botão,
vou em eventos, action e action performance. É a performance do botão, né? Aí eu clico nele. Então, pessoal, não importa, gente, esquece a programação que está acima aí, ó, porque ele está cheio de coisa. Mas o que importa pra gente agora, ó, não é public, mas é private, porque essa programação é pro botão, não é para tudo, é pro botão, tá? Não é o main, lembra que o main, ele é principal, executa para tudo. Aqui não, aqui é pro botão, e só vai acontecer alguma coisa se eu clicar no botão. Então, private, né? Aqui é o nome do botão, ó, BTM click, e a action, tá? E é um evento. E olha aqui, ó, ele ainda usa o recurso do AWT, que é a antiga classe, né, que o Swing herdou, tá bom? Então é aqui dentro que vai a programação, ó. Se eu colocar fora, não funciona, tá, pessoal? Não funciona. Então, aqui a gente vai jogar a data. É um exemplo, tá, gente? Vamos por partes. Então aqui a gente vai jogar a data. Então eu vou date, tá? Para exibir a data. Uma variável chamada relógio, tá? Então o relógio é do tipo data igual. Só que, pessoal, eu quero herdar alguma coisa que vem do sistema, né? O que eu quero herdar do sistema? Eu quero herdar a data. Então aqui, pessoal, eu vou usar new, tá? New date. Abro e fecho, tá? E ponto e vírgula, tá? New date. Então, deixa eu ver um negocinho aqui, peraí. Já vou explicar, ó. Peraí. É new date com W. E beleza, agora eu preciso importar, tá? O pacote dessa data. Então, ó, adicionar importação, ó. Tá? E aí eu vou adicionar a importação. Legal, mas espera aí que tem coisa errada aqui, gente. Deixa eu ver o que eu errei aqui, só um minuto. Professor, Oi. o new, né, minúsculo. Bem, obrigado, é isso mesmo, new date. Fechou, agora que é a importação correta. Aí aqui, ó. Tá? Então, eu vim aqui do lado, né? Ele importou um pacote, tá bom? Da data. Ele importou o pacote da data. Então, eu não vou ficar movendo aqui, mas deixa eu, ó. Tá aqui em cima, ó. Deixa eu tirar esse daqui, porque esse aqui foi o que estava errado lá, o new. Então, ó. Import Java Util Date. Então, o Java Util é uma biblioteca que tem os utilitários. Esse utilitário aqui é para pegar a data do sistema, tá? Para pegar a data do sistema. Aí, pessoal, vamos lá, vamos voltar. Aí, se eu não souber, eu não sei onde eu tenho que voltar se eu mover aqui, né? Então, vamos lá, ó. Private btn click, está aqui, tá? Então, date relógio. E aí, pessoal, isso é uma variável, né? Com um novo objeto, né? Eu estou criando um objeto de data. Então ele herda, aqui é a questão da herança, né? Ele herda lá do útil para cá. Mas esquece os conceitos, depois os nomes que a gente vai ver lá em orientação a objeto. Agora, onde eu vou jogar essa data, pessoal? Essa data eu vou jogar dentro do label, que a gente criou agora há pouco, tá? Peraí, eu acho que não é esse nome que eu dei não, só um minutinho que é muita coisa para a cabeça, gente. Ó, LBL hora, não é resultado não, ó. Tá? É LBL hora. Legal. Beleza. Aí, pessoal, vamos lá. LBL hora. Tá? Aqui é o meu objeto. Ponto. Tá? E aí, o que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter o set. Aonde eu escrevo? Aqui eu estou enviando. Set é enviar para alguma propriedade. Qual é a propriedade que eu escrevo lá? É o text. Então, set text. Quando ele apresenta aqui para mim, tá, gente? Se eu não quiser escrever, eu só aperto o tab que ele conclui, tá? Então, set text. O que eu vou querer que ele exibe, tá? Vou pôr aqui, ó, relógio.
Será que vai funcionar? Não vai funcionar, pessoal. Por quê? Dentro de um label só aceita texto, só aceita string, não aceita números, né, reais ou inteiros ou data, ele não aceita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa variável relógio, que é do tipo data, tá? E eu tenho que converter ela para string, então para texto. Então eu ponho aqui, ó, relógio.to, tá aqui, ó, to string, tá? Abro parênteses, fecho parênteses, né, que é desse método de conversão, tá? E aí tá lá no meu label. Agora, então pessoal, olha, então assim, para quem tá vendo a primeira vez não é tão fácil, mas a gente vai trabalhar com vários exemplos, tá? E depois vocês têm que praticar em casa, na casa de vocês aí, pegar os vídeos, voltar e dar uma olhada, né? E assim por diante. Então vamos lá, vamos rodar agora. Né? E aí, ó, vou vir aqui no meu botãozinho, clique aqui. E aí ele coloca, né, no padrão americano, tá? Não vou falar de formatação agora, isso vai ser lá na frente, tá bom? E aí eu fiz uma programação com relação orientada a objeto, né? Já com objetos prontos, usando o swing, tá? E isso vai usar em todo local. Legal, pessoal? Então isso que eu quis passar para vocês, né? Vamos voltar aqui, ó. No módulo 3. O módulo 3 eu usei outro exemplo, tá, pessoal? Depois, aí eu vou deixar que vocês vejam a videoaula, tá? Por isso que eu já passei outro aqui, para ficar mais interativo, tá? Para não ficar, para quem viu a videoaula, não precisa ficar repetindo. Então depois, ó, o módulo 3, eu usei outro exemplo, tá? Então aqui, ó, eu tenho a explicação de interface, é a interface GUI que a gente fala, tá? É o termo que a gente usa aí com a interface gráfica. E aqui, ó, a apresentação módulo 3, tá? A apresentação que eu usei na videoaula, tá? Que eu usei na videoaula. Legal? Então aqui o fórum de dúvidas, que para quem estava no começo eu expliquei como é que eu divido a minha disciplina, tá? E aqui a atividade avaliativa, tá? Preste atenção, pessoal. Aqui tem esse vídeo. É que assim, eu não estou lembrando mais nada. Se eu acredito, foi essa aula que eu passei no vídeo aqui nessa atividade, tá? Então, ó, agora irei propor um desafio para fazer um programa que mostre o idioma do sistema e a resolução da tela, né? O exemplo acima foi para exibir a data do sistema, tá? Só que aqui eu não usei a parte gráfica, tá? Eu usei a parte convencional, agora que eu lembrei, tá? Eu não usei a parte gráfica, eu pus para exibir a data. Eu vou citar, a gente tem mais 10 minutinhos, eu vou citar um exemplo aqui para vocês não ficarem apavorados, tá? Para fazer essa atividade. Porque assim, o objetivo é que vocês procurem na internet, né? Mas, para dar uma força, eu vou dar uma revisada. Gente, tem alguém que tem alguma dúvida com relação ao que eu falei ao swing? Depois, né, gente? Eu sei que é muito conceito. Peraí. A Ingrid pôs aqui. Na tarefa vamos ter que fazer da primeira ou da segunda forma. Não, pode fazer como é que está no vídeo, tá? Aqui, ó. Se você quiser fazer no swing, não tem problema. Mas aqui eu pedi para fazer em formato texto, tá? No formato console, tá bom? Então você assiste esse daqui, ou como eu vou falar agora, tá? Como eu vou falar agora. Então, só um minutinho aqui, pessoal, deixa eu abrir um outro recurso meu aqui, um copia e cola, para ir mais rápido. Vamos lá. Então, ó, o que eu pedi para fazer? Um exemplo, né? Para pegar o idioma do sistema e a resolução da tela, tá? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o NetBeans, ó. Como se eu fosse abri-lo novamente, tá? Vou excluir.
Agora vamos lá, tá? Vou pôr aqui, ó, projeto. Não é swing, tá? É no formato texto. Pode ser atividade em formato texto, tá bom? Então, agora, ó, eu vou pôr aplicação Java, tá? Vou pro próximo. E aí eu vou pôr aqui, ó, exe, exemplo, teste, tá? Um exemplo aqui. Presta atenção, gente, aqui como não é módulo gráfico, eu tenho que ativar a minha... Como fala? Eu tenho que ativar a minha classe, tá? Como fala? Não. Eu tenho que ativar a minha classe, tá? Só um minutinho aqui, gente. Peraí. Tô pegando a minha colinha aqui. Gente, nem tudo a gente vai lembrar de cabeça. O Java ele é grande demais, né? Eu, por exemplo, quando eu dou aula presencial, eu não proíbo do aluno consultar. Porque assim, você vai trabalhar numa empresa, você vai consultar? É lógico. Mas assim, se eu não souber aonde inserir, como fazer, não adianta eu consultar nada, tá? Então, aqui ó, vamos lá. Exemplo teste, vou finalizar ele. Peraí, gente, deixa eu só pegar aqui, ó. Só um minutinho. Tá, então, vamos lá. Beleza. Aqui agora, vou apagar aqui para ficar mais fácil. Tá? Vamos lá. Beleza. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos supor que eu vou pôr um título aqui, ó. Vou pôr um Alt. O tab, né? Vou pôr aqui informações do sistema, tá? Vamos supor que eu quisesse dar um espaço, tá? Eu quisesse dar um espaço, então, ó, um espaço em branco para pular uma linha, tá? Comando é seu tab. Ó, para você digitar e apertar o tab, é assim, ó. Você vai aqui, ó, faz assim, Alt e aperta o tab, tá? Que ele já escreve todinho aqui. Então, ó, eu vou pôr um outro Alt, aperto o tab, vou deixar ele em branco, tá? Vou deixar ele sem nada, só para dar um print LN, para mudar de linha tudo, tá? Aqui, por exemplo, eu quero trabalhar com comentário de uma linha, tá? Então, vamos pôr que aqui, ó, eu vou fazer o idioma do sistema, tá? Pra gente não misturar, tá bom? Então, ó, vou usar uma variável, por exemplo, chamado locale, só um minuto aqui. Aí, locale, a variável com o nome de idioma, tá? Idioma, e aí, ó, vou pôr igual locale, tá? De local, né? Ponto get default. Oxi, peraí. Get default. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Tá? Gente, só que é igual a data, né? A data, pessoal, ele não vê, ele tá lá no útil, na classe útil, né? Então eu vou, tem a lâmpadazinha aqui, ó. Clico nela, tá? Então, ó, adicionar a importação para o Java útil locale. Não é o date, né? Aqui é o locale. Então eu vou clicar e aí ele vai dar o import, ó, tá? Pra gente poder usar esse locale. Legal? Depois, o que eu posso fazer aqui? Get default, deixa eu ver se tá certo aqui, deixa eu ver.
que eu pus errado aqui? Só um minuto, gente. Ah, tá. Esqueci o abrir e fechar parênteses, tá? Agora sim. Tá? Agora eu vou escrever na tela. Seut. Tá? O meu idioma. Vamos ver se ele vai funcionar, tá? Vou colocar assim, ó. Idioma. 2 pontos. Tá? Aqui é um texto, tá bom? Aqui eu vou jogar um texto. Agora eu vou vir aqui, ó, mais, tá? A minha variável idioma. Deixa eu dar um espacinho aqui para não ficar muito. A minha variável idioma, tá? E aí o que tem nesse locale, né? Eu posso pegar a linguagem, né? Então eu ponho assim, ó, idioma, ponto, vou colocar get display a minha linguagem. Peraí. Isso. Aí eu vou aqui, ó. Beleza? A minha linguagem. Abro parênteses e fecho parênteses, tá? Vamos ver como é que ele vai ficar por enquanto. Ó, vou executar. Tá? Idioma português. Eu peguei o idioma do sistema, né? Do meu sistema operacional, tá bom? Então, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Não vou entregar tudo de mão beijada, não. O próximo aqui, ó, não me xingue, porque aí eu quero que vocês procurem também, porque não é difícil procurar na internet. Minha esposa já veio me buscar aqui, viu, gente? Acabei de falar pra ela, tá filmando. Vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu concluir, eu já pra você perguntar. Aqui, ó. Peraí que eu me perdi aqui também. Deixa eu ver. Módulo 3, é isso. Tá na atividade tarefa. Ó, pra exibir o idioma e a resolução da tela, né? Então, eu passei para vocês aqui, ó, a configuração, a programação, né, de como nós vamos exibir o idioma, tá? Beleza? Aqui como que coloca o idioma. E aí, a resolução é quase a mesma coisa, né? Mas aí seria legal que vocês procurassem um pouquinho. Se vocês não conseguirem, na terça-feira eu passo para vocês. Aí você fala, professor, não consegui, tá? E aí eu passo. Pode perguntar agora. Só pra gente, no meu caso, sou inglês, começando agora, é bem difícil esses comandos, né, em inglês principalmente, né? Qual que é o seu nome mesmo? Jonilson, de Rondônia. Ô, Jonilson, é o seguinte, fica tranquilo, porque assim, esses comandos, não tem como a gente sair dele. Eu, por exemplo, né, eu tenho um inglês básico. Alguém já falou, você tem que aprender inglês e assim, eu, como professor, desde 99, é até uma vergonha, né, dou aula de programação há muito tempo, é até uma vergonha não ter um inglês fluente, tá? Então é assim, a dificuldade inicial para quem nunca viu, ela é comum, tá? Ela é comum, mas não vamos desistir não. A gente vai estar tudo na plataforma e aí você eu vou depois assim, se não conseguir fazer aí a resolução de tela, eu na próxima aula eu vou passar para vocês aí como a resolução de tela, mas eu vou deixar para o pessoal procurar. Então assim, eu não foco as atividades, né? Eu até vou conversar com o Gustavo, que é o tutor, certo ou errado, eu foco quem fez, tá? Se tiver errado não tem problema, vai para nota do mesmo jeito, tá? Porque assim é questão de participação e vai embora. Então, infelizmente o inglês não sai das linguagens de programação, ele é mundial, tá? Então assim, não tem outra maneira da gente trabalhar. Mas por exemplo, vou ser bem sincero para você, como eu não uso isso daqui muito, ó, isso daqui eu não uso muito, tá? Isso daqui eu não uso muito. Eu tô com outro computador aqui do lado, com a tela aberta, eu tenho a minha colinha, tá?
eu tenho a minha colinha. Então assim, eu não tenho por inteiro tudo, né? Então assim, a pessoa de informática, ela não sabe tudo, fala que ela sabe tudo, que ela é o gênio. É assim, a gente que trabalha, por exemplo, eu tenho que saber várias programações por causa que eu dou aula, mas eu tenho que entender. O importante é entender. O decorar é outro aspecto, né? Então tem que saber consultar, procurar. Então fica tranquilo, né? Que eu acho essa dificuldade no começo ela é plausível, é normal. Eu deixo vocês à vontade de me chamar no WhatsApp, tá? No privado aí, quem quiser. Professor, vamos fazer um outro encontro juntos aí e a gente marca um horário e eu vou passando para vocês e a gente vai trocando ideia, tá? Não é porque o ensino à distância, pessoal, a gente está distante, mas estamos juntos, né? Não estamos separados não. Então fica tranquilo que nas suas dificuldades, né? Depois, esse aqui é um exemplo só para pesquisar. O que a gente vai focar bastante, a partir do módulo 4, a gente começa a ver a estrutura com mais calma. E aí vai ser as operações aritméticas, né? A trabalhar com variável, que é mais do nosso dia a dia. E aí a gente vai formando o nosso conhecimento. Hoje é o nosso primeiro contato. Muita informação, muita coisa para um dia só, né? Mas assim, assiste a videoaula, volta lá para trás, né? Tá tudo lá. Qualquer coisa vai no YouTube, procura outro também, né? E assim, programação assim, não é... Quando você trabalha com Word, informática básica, né? É uma coisa que você vai clicando, vai fazendo, né? É uma delícia. Por isso que o pessoal gosta de dar aula dessas aulas. Ninguém gosta de dar aula de programação. Da aula de programação você põe sua cara a bater, né? Tem que preparar. Se eu só fosse jogar conteúdo do YouTube para vocês, eu acredito que ia ficar mais complexo, tá? Então assim, eu estou tentando formatar e deixar da melhor maneira, né? É difícil abranger todo mundo, tá? É difícil, tem gente que já conhece um pouco, tem gente mais facilidade, mas assim, não fique acanhado de me chamar no privado. Professor, me ajuda, né? E eu não entendi isso. Se quiser pôr lá no fórum, põe. Se quiser chamar no zap, coloca. Fiquem à vontade, tá? Eu tenho outro trabalho, né? E eu fico o dia inteiro na frente, eu estou em home office, mas na hora que der eu respondo para vocês. Eu tô de vocês aí, como eu comecei agora no IF Goiás, nessa estrutura deles, goiano, né? Eu tô preparando uma aula todo dia, né? Fico de 3 a 4 horas gravando, preparando, pesquisando e montando para vocês. Então é assim, é muito pouco tempo, é 2 semanas. Então assim, eu não vou exigir que vocês saibam tudo, né? Mas que eu tô apresentando esse conteúdo para vocês ir se aperfeiçoando. Então assim, o mais importante para quem não sabia nada, se entendeu um pouquinho hoje, né, de somar os 2 números, por exemplo, para mim tá valendo, tá? Para mim tá valendo. Então, fica tranquilo, tá? Não sei se eu te ajudei aí, né? Mas é que assim, outra maneira de eu explicar, de apresentar o conteúdo, ele sempre vai ser em inglês, tá? Sempre a gente fala Java é difícil, porque tem muita coisa. Mas eu tenho que entender, né? Então assim, na verdade os conteúdos de Java nosso não é 2 semanas, são 4, porque vai ter orientação a objeto que a gente vai trabalhar com Java. Então são 4 semanas, tá? Então fica tranquilo aí, tamo junto, tá? Espero que vocês gostem. Quem chegou agora, só uma coisinha que eu quero passar para vocês. A pedidos, eu mudei a aparência só aqui da plataforma. Na hora que vocês entrarem, não vai ter mais aquela gradinha, né? Onde tinha módulo 1, módulo 2, que você estava, eu deixei, o pessoal falou que era mais fácil, tá? Então tá assim, módulo 1, né? Vocês vão descendo, tem o módulo 1, é sempre material, fórum de dúvidas e atividades. Depois módulo 2, vai estar um embaixo do outro, tá? Eu tirei aquela abinha lá, que até para quem tiver com celular e quiser assistir fica mais fácil, tá bom? Foi a pedido aí dos colegas de vocês e a gente alterou. Legal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Quer falar? Quem não se apresentou no começo quer falar alguma coisa? Quer elogiar? Quer xingar? Ô, pessoal, Oi? me apresentar aqui, eu sou Janilson, sou de Rondônia, tá? Show de bola, na verdade, pela segunda vez quase que eu ia desistindo do curso, mas a primeira vez
Isso. Mas, cara, eu fico contente aí com vocês e tamo junto, né? A distância é muito gostoso, que a gente... Eu estou muito longe de vocês, né? Eu tô aqui no interiorzinho de São Paulo, perto de Minas Gerais, Muzambinho, Guaxupé. Mas eu sou do estado de São Paulo, né? Na cidade que se chama São José do Rio Pardo. Trabalho numa cidade do lado chamada São João da Boa Vista, do Instituto Federal também. E então assim, é muito gostoso estar aí com vocês, né? Nesse momento de pandemia, de isolamento. E aí são culturas diferentes, são lugares diferentes. E aí a gente cria um vínculo aí legal, né? Mas estamos juntos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aí é isso que eu queria passar para vocês hoje. Bom final de semana, bom descanso. Não sei se vocês vão descansar, que tem gente que deixa fazer o curso aí, né? E assim, felizmente, né? Ou infelizmente para alguns, o ensino à distância não quer... Opa, peraí, a Ingrid mandou uma mensagem. Eu desisti do outro curso porque estava perdida pra caramba. Não consegui entender o objetivo do que eu fazia. Está sendo bem claro. Obrigado, Ingrid. Tá? Então, assim, o ensino à distância, pessoal, qual é o diferencial? Eu escolho aonde eu quero estudar. Mas o tempo é o mesmo tempo que eu estudo de algum curso presencial. Tá? Então, eu sei que é difícil, né? Todo mundo trabalha, tem suas atividades. Às vezes não é fácil se organizar no processo, mas assim, vocês conseguem, né? Não desistam não, é um curso FIC, mas que a gente faça da melhor maneira, é uma nova etapa aí na nossa vida que incentiva até vocês partirem para a área, né? Eu conhecer, tá bom? Então, até mais, beleza, pessoal? Podemos encerrar? Legal, depois eu vou disponibilizar vídeo para vocês, até mais, tá? Fique com Deus, boa noite. Né? E depois a gente conversa mais um pouquinho aí, né? E quem sabe depois das minhas férias eu vou passear na cidade de cada um aí, vou ter lugar para dormir agora. Brincadeira, viu? Tchau, fique com Deus.